mundo dos macacos possui uma grande variedade de espécies, com indivíduos pequenos e outros razoavelmente grandes. Com mãos habilidosas, altos pulos e uma agilidade impressionante, eles podem ser uma ameaça até mesmo para nós, seres humanos. Esse é o Ordinário e hoje nós veremos os 10 maiores macacos vivos. E já vou adiantar, os gorilas e os chimpanzés não entraram nessa lista, pois apesar de serem primatas, eles não são considerados macacos por questões de morfologia e genética. Um exemplo disso é que ambos não possuem cauda. Em nossa lista, abordaremos apenas macacos e eu aposto que alguns aqui você nem sabia que existia. Então, já clica logo no like, é uma simples forma de apoiar o nosso trabalho. É rápido, de graça e nos ajuda muito. Clique no like e vamos nessa! Existem muitas espécies de macacos no globo terrestre e todos eles apresentam características realmente impressionantes. Seja seu alto nível de QI ou até mesmo a incrível agilidade. Mas entre toda essa diversidade, alguns macacos se destacam também pelo seu tamanho. Conheça agora os 10 maiores macacos que ainda estão vivos. 10. Langur cinzento do Nepal. Encontrado desde praias ou em até altas montanhas de 4.000 metros acima do nível do mar, apesar de ter o nome de langur cinzento do Nepal, ele também é encontrado na China, Índia, Paquistão, Butão, Afeganistão e Tibete. A resistência e capacidade de adaptação desse primata é realmente impressionante. Algumas tropas podem viajar de praias até picos das montanhas sem sofrer interferência em sua respiração e pressão sanguínea. É como se o corpo desse primata se encaixasse perfeitamente às mudanças de pressão do ar, metro após metro, em uma subida que seria muito pesada e complicada para um simples humano. Eles podem pesar de 11 a 18 quilos e conseguem pular de uma altura de 4 a 5 metros. São acostumados à presença humana na região da Índia e China, porém, em locais mais remotos podem tentar se defender caso um humano se aproxime demais. 9. Babuíno gelada. Conhecido como macaco de coração de sangue, o babuíno gelada é um primata diferenciado dos demais. Claro que seus pelos longos, caninos enormes e uma mancha vermelha ou rosa no centro do peito chamam a atenção logo de cara. Mas não é só isso. Encontrados na região mais alta da Etiópia, são bem resistentes a climas secos, frios e grande altitude. Sua dieta é 90% de grama, o restante são sementes e algumas plantas que eles escolhem minuciosamente. Ele vive em enormes grupos liderados por fêmeas. Quanto mais filhotes uma fêmea tem, mais alta ela está na hierarquia. Existem também alguns grupos compostos somente de machos, que se aproximam de grupos mistos na época do acasalamento e lutam pelo direito de procriar. Seus grupos sociais podem possuir de 30 a 500 indivíduos e com toda certeza sua maior força está na quantidade de membros na família. Eles pesam de 11 a 18,5 kg. São considerados pacíficos, mas podem atacar caso se sintam ameaçados. E ninguém gostaria de ter um grupo enorme desse vindo para um ataque em sua direção, não é mesmo? 8. Babuíno amarelo. Uma das espécies de babuínos é conhecida como babuíno amarelo devido à coloração de seus pelos. Eles vivem no leste da África, em florestas de mata aberta. Seus grupos sociais, também chamados de tropas, podem ter de 8 a 200 membros, comandada por um macho dominante. Nos grupos maiores, os confrontos entre machos são frequentes para tentar se colocar na liderança da tropa. Eles podem pesar de 12 a 23 quilos e medir de 60 a 84 centímetros.
se alimentam de plantas e frutas na maior parte do tempo, mas também podem ingerir carne. Alguns machos são muito agressivos e podem atacar qualquer membro do bando. Quando um outro indivíduo não quer se submeter a uma briga, ele segura um dos macacos filhotes acima da cabeça como um sinal de paz. Sétimo, macaco tibetano. O macaco tibetano é considerado um grande macaco encontrado no Tibete ou no norte da China. Apesar de ser grande para um macaco, sua cauda é bem pequena. Eles podem pesar de 18 a 25 quilos e a pele do seu rosto pode apresentar coloração marrom, cinza ou vermelho. Seu comportamento é muito agressivo e eles não gostam nem um pouco da presença de humanos. Eles preferem dormir em cavernas e viver no chão. No entanto, são altamente ágeis quando estão em cima das árvores. Por causa do seu tamanho e agressividade, o macaco tibetano geralmente está no topo da cadeia alimentar dos primatas em seu habitat. 6. Macaco narigudo. E eu nem preciso explicar o porquê desse nome, sua aparência já diz tudo. Mas essa é uma característica apenas dos machos. Acredita-se que as fêmeas se atraem por esse traço tão peculiar em seu rosto. Durante a época de acasalamento, esse enorme nariz é capaz de emitir sons para indicar para as fêmeas que os machos estão prontos para elas. Eles vivem na Ásia, especificamente nas florestas tropicais da grande ilha de Bornéu, na Malásia, e pequena parte da Indonésia. Seu tamanho também implica em força. Eles podem pesar 30 quilos e, apesar de se manterem em cima das árvores a maior parte do tempo e serem considerados pacíficos, durante a época de acasalamento, eles podem se irritar facilmente. Afinal, um macho conserva um harém de 4 a 7 fêmeas para procriar e a chuva de hormônios somada à obrigação de gerar crias pode se tornar um estresse para eles. Já houve registros de macacos narigudos atacando humanos, tanto em zoológicos como em ilhas de reservas, já que é uma espécie ameaçada de extinção. 5. Babuíno sagrado. Os fortes e robustos babuínos sagrados possuem expressões faciais assustadoramente semelhantes a humanas. E além disso, são considerados animais muito inteligentes. Quando os machos estão adultos, seus pelos ficam de cor prateada e a pele do seu rosto rosa. Eles são encontrados no norte da África, sudoeste da Arábia e pequena parte da Ásia. O seu nome se deriva de uma crença do Antigo Egito, que os consideravam sagrados e um elo com seus deuses, apesar deles não serem nativos de lá. Os grupos sociais desse primata são no mínimo curiosos. Eles são formados por pequenos clãs com um macho dominante com cerca de 7 a 10 fêmeas, as quais ele copula, mas também protege, filhotes e um macho aprendiz, que irá formar seu próprio clã no futuro. Porém, esses pequenos clãs se juntam formando uma sociedade maior e ficam sob a liderança de 4 a 5 machos dominantes que estabelecem uma hierarquia entre si. Grandes, eles podem pesar até 35 quilos e os machos costumam travar brigas sangrentas entre si para formar seus clãs de fêmeas. Essas brigas podem terminar de forma fatal para um deles. 4. Babuíno Anubis. Babuíno Anubis, também conhecido como Olive Baboon ou babuíno verde-oliva em tradução livre, é uma criatura grande que possui fibras musculares grossas apesar da sua pele fina. Andam sobre as 4 patas, mas possuem golpes realmente fortes e mãos habilidosas. Os machos podem chegar a pesar 37 quilos. Eles são encontrados em quase toda a África e seus pelos podem variar de cinzas a tons esverdeados. O poder de liderança dessas tropas estão com os machos e para se chegar ao topo é necessário enfrentar lutas mortais. Por isso, alguns machos passam a vida toda sem tentar ser líder dos seus grupos, porque sabem que perderão suas vidas caso falhem na batalha.
mas a maioria dos machos possui a coragem necessária para disputar a vaga de suprema liderança dessa cúpula de primatas. Prova disso é que é muito raro que um macho dominante se mantenha no poder por mais de um ano. 3. Babuíno Chacma. O nome científico desse animal é Papio ursinus e eles podem pesar de 20 a 45 quilos quando adultos. Por isso, são considerados os maiores babuínos. Eles habitam principalmente o sul da África, mas pequenos grupos podem ser encontrados no restante do continente. Se adaptaram em florestas, savanas e até mesmo em montanhas africanas. Além de ser o maior entre os babuínos, ele é o que possui comportamento mais agressivo. Tanto machos como fêmeas podem atacar e se envolver em brigas entre si. Os machos que tomam a liderança dos bandos geralmente praticam o infanticídio para que somente a sua prole prevaleça. 2. Drill. Drill é um macaco agressivo e muito perigoso. Os machos podem pesar de 20 a 50 quilos e são nervosos por natureza, então não é muito bom você se aproximar deles. Habitantes da África, esse primata está seriamente ameaçado de extinção, com menos de 3.000 exemplares em natureza. E infelizmente, os seres humanos são majoritariamente responsáveis por esse número tão baixo, seja por caça ou por diminuição do seu território natural. Eles também vivem em tropas que podem conter de 20 a 100 indivíduos liderados por machos dominantes. Se alimentam da vegetação local, frutas, ovos e pequenos animais, e ao contrário da maioria dos integrantes dessa lista, a sua cauda é pequena. 1. Mandril. Talvez esse seja o macaco mais bonito dessa lista. Suas cores chamam a atenção e nos fazem lembrar do notório personagem Rafiki do Rei Leão. Machos dessa espécie podem pesar de 30 a 52 quilos, mas conforme envelhecem tendem a ficar mais magros. Assim como o drill, o mandril também possui uma cauda curta. São macacos africanos e podem ser encontrados em florestas tropicais da Guiné Equatorial, sul de Camarões, Gabão e Congo. Também vivem em grandes grupos sociais e possuem um par de caninos realmente assustadores. Eles se alimentam de tudo um pouco e seus dentes podem quebrar cascos de algumas espécies de tartarugas. Algumas tribos africanas consideram que o mandril é um animal místico e que sua coloração indica que ele poderia transitar livremente entre o mundo físico e o espiritual. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa lista. Tem mais algum macaco que você conhece, que você julga que deveria estar aqui? Deixe sua opinião nos comentários para que nós possamos conhecê-la. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todo o conteúdo que nós postamos aqui semanalmente. Muito obrigado por assistir. Fui!